Olá, olá pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área. A partir de agora a gente vai falar sobre a quinta chave da importância de reescrever a sua história. Mas antes disso, quero que você faça o seguinte, vem aqui ó, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha para aquela galera que você acredita que precisa reescrever a sua história e vem comigo. Solta a vinheta. Olá pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez, pra gente continuar o nosso bate-papo. Nosso bate-papo de crescimento e desenvolvimento. Ontem a gente falou um pouquinho na quarta chave de como reescrever a nossa história. A gente falou um pouquinho sobre perceber e sair da inércia, sair da zona de conformidade, parar de se conformar com as coisas que a gente tem na nossa vida e conseguir perceber o quanto que a gente pode alcançar um nível maior, saindo da inércia. Hoje a gente fala na quinta chave, completando o reescrever a nossa história, a gente fala na quinta chave o poder, olha só, presta atenção, que grande sacada isso desse escritor, o poder da gente conseguir entender, enxergar que o bom é inimigo do ótimo. Porque a gente fala muito sobre isso, tanto para os nossos líderes quanto para os nossos liderados, sobre se conformar, entrar numa zona de conformidade e se conformar com o bom. E é nesse momento que o bom se transforma em inimigo do ótimo. E aí se transforma, eu queria falar em duas vertentes em relação a isso. A primeira vertente é quando a gente olha o bom, olha o ótimo, vê a jornada e o caminho que a gente precisa traçar entre o bom e o ótimo e a gente se conforma com o bom. Aqui tá legal, aqui tá suficiente, aqui eu entro na minha zona de conformidade. E isso pode acontecer porque eu não tenho parâmetro também. Como assim não tenho parâmetro, Marcelo? Não tenho exemplo, eu não tenho modelo do que seja ótimo. Então eu olho para um lado, olho para o outro e digo, cara, tá ótimo. E aí o bom se transforma em inimigo do ótimo, porque pra mim tá ótimo do jeito que tá. Só que eu não consigo enxergar um parâmetro acima. Então isso acontece, o bom se transforma em inimigo do ótimo nessas duas vertentes. A primeira vertente é eu não entender, eu não compreender, eu não enxergar, eu não ter parâmetro. Entendeu? Eu não tenho parâmetro, eu não tenho modelo do que seja ótimo. A gente falou isso na série A Arte de Viver a Vida, a importância dos nossos tetos se tornarem pisos para os nossos filhos, parâmetro, espelho. E como que a gente cria isso? A gente cria isso dentro de uma jornada de se tornar e ser espelho de alguém. O segundo é se conformar com o bom. Quando a gente se conforma com o bom, o ótimo automaticamente se transforma em inimigo do bom. E a gente acaba usando o bom como substituto satisfatório para o ótimo. Porque se eu sei onde é que o ótimo está e eu não quero alcançá-lo, porque para mim está bom aqui e entro na minha zona de conformidade, eu uso o bom como substituto aceitável do ótimo. Como assim, Marcelo? Me explica um pouco melhor sobre isso. É o seguinte, a conformidade, ela nos faz aceitar como merecedores do bom, como excelente. A gente acaba se perdendo dentro do processo de entrar na zona de conformidade e não corre atrás em busca do ótimo. Tá conseguindo entender isso que eu tô falando? Existem duas vertentes, eu vou repetir, existem duas vertentes. A primeira vertente, eu não conheço o ótimo, então do jeito que tá excelente. A ignorância, como dizem por aí, é uma bênção. Tá me entendendo? A ignorância é uma bênção. Se eu não conheço o bom... Tanto é que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, ide ao mercado, coma de tudo e não pergunte de onde veio.
Porque se você souber a procedência e ainda assim consumir aquilo de forma errada, aí sim tem condenação sobre ti. Mas a partir do momento que eu conheço e ainda assim faço, existe condenação sobre mim. Olha só que doideira isso. A partir do momento que eu conheço o ótimo e eu me conformo com o bom, qual é o teto que eu estou deixando para os meus filhos, para a posteridade, para o futuro, para as pessoas que me rodeiam? Eu estou deixando um parâmetro menor do que aquele que eu aprendi como meu piso. Eu não construo nada. O mais importante dentro do processo de reescrever a história é a oportunidade de você recontar a sua história e reconstruir algo e deixar o seu teto como piso muito melhor de alguém. Marcelo, beleza, e como que eu faço isso? Se torne exigente. Comece a modelar, comece a buscar casos de sucesso, cases de sucesso. E busque se espelhar nessas pessoas. Meu pai contava uma história assim, que ele dizia assim, quando você entra no banheiro e você tem lá no banheiro 2 espelhos, e um tá muito sujo e o outro tá limpio. Aí você terminou de fazer as coisas que você tem que fazer e na hora você vai fazer a sua higienização, vai dar uma tapa no cabelo, vai arrumar a barba e tudo mais. Em qual espelho que você vai preferir se olhar? No sujo ou no limpo? No limpo, claro que sua imagem vai estar melhor. Então nós precisamos nos refletir em modelos acima daquilo que a gente tem como conhecimento de bom, para poder entender, compreender e ter parâmetro do ótimo. E aí eu quero deixar uma atividade para você fazer. Eu quero que você pense o seguinte, para você criar esse parâmetro com maior facilidade. Eu quero que você pense numa coisa que você gosta muito. Pensa aí, na coisa que você gosta muito. Agora me fale 3 características dessa coisa que você gosta muito. 3 características importantes daquilo que você gosta muito. E eu quero que você pare para pensar no seguinte, essas 3 características, você está tirando parâmetro do que você já tem de conhecimento, ou você está buscando o ótimo em relação a essas características. Se você está buscando o ótimo, maravilha, você está no caminho certo. Se você não está buscando o ótimo, aumente os seus padrões, eleve os seus padrões, dê mais um plus nisso aqui. Como assim, Marcelo? Assim, por exemplo, eu sou muito apaixonado pela minha esposa. E aí uma das características que eu gosto dela é ou se preocupar com o outro. É a paixão de um ser social que se preocupa de coração com o outro. E ela faz algumas coisas sociais quando a gente está, por exemplo, no mercado e ela vê alguém que precisa de alguma coisa e tudo mais, e ela faz essa parte social maravilhosamente. Só que eu estou olhando para ela com o parâmetro hoje que eu já tenho de parte social. Elevar o meu padrão é conseguir trabalhar isso dentro de um processo de elevar ela para uma coisa social ainda maior. E não só ajudar alguém no mercado ou nisso ou aquilo. E aí eu elevo o meu padrão. Então é isso o exercício que eu quero deixar para você no final. Eleve os seus padrões. Pegue o que você tem hoje e coloque 3, 4, 5 pontinhos acima. Há quem diga assim, mire na lua, porque se você errar, ao menos acertará algumas estrelas. Então pense nisso, eleve os seus padrões, sonhe alto, pense alto. Imagine você conquistando a lua. Imagine você conquistando, elevando os seus padrões. Tá ok? Grande abraço. Até amanhã.